como se não bastassem todas as polêmicas, o governo federal conseguiu criar outra. Ele estuda não adotar o horário de verão neste ano. Estudos apontam que o pico do consumo de energia não é mais no final da tarde, mas sim logo após o meio-dia, quando os aparelhos de ar-condicionado estão funcionando. Para compreender melhor esse assunto, está conosco o engenheiro e professor do curso de Engenharia Elétrica da UBRA, Eric Daza. Boa noite, bem-vindo, professor. Boa noite, Guilherme. Você participa desta nossa conversa pelo WhatsApp 995882374, ao vivo na faixa das 18 horas. Professor, por que então que o governo estuda não adotar o horário de verão? Esse estudo tem fundamento de que o pico não é mais no fim da tarde? Bem, a avaliação do governo, via Ministério de Minas e Energia, ela é basicamente econômica, né? Então, é importante entender por que a gente tem essa mudança de hora, enfim, por que a gente adianta o relógio nesse período de verão, né? Basicamente, quando a gente olha o histórico de consumo do nosso país, e até o início dos anos 2000, o que a gente tinha? A gente tinha um pico de consumo, como tu mencionaste, após as 18 horas, oscila entre 17 e 20 horas, né? Em função do quê? As pessoas retornavam do trabalho, né? E até então o vilão do consumo de energia era o chuveiro, certo? Isso coincidia com o uso de energia da iluminação. Então eu tinha o consumo das residências, principalmente em função do chuveiro, e da iluminação. O que o governo começou a fazer? Eu deslocar esse consumo da iluminação, né? E fazer com que as pessoas retornassem no período do dia onde ainda houvesse sol. Então não teria essa coincidência. Bom, baseado nisso, o governo observou que o perfil de consumo tem mudado. E, em função até do nosso conhecimento econômico, o maior vilão do consumo de energia hoje em dia é o ar-condicionado. E o ar-condicionado, o consumo dele é regido em função da temperatura ambiente da cidade, da região que você está. Então, o pico de energia hoje, ele é em torno das 16, 14 horas, em torno do meio da tarde. Então, não tem mais aquele pico no final da tarde. Então, olhando economicamente, não tem mais por que reduzir aquele pico de energia às 18 horas. Sim. Então, por isso que o governo analisou e viu que não teria tanto benefício assim. A economia gerada pelo governo federal com a aplicação do horário de verão, então, como o senhor diz, né, ele caiu em valores até reais aqui entre 2013 415 milhões para 2016 em 159 milhões. Como que a gente consegue explicar essa relação financeira, professor? Certo. A gente tem duas economias, né? Uma que o consumidor vai sentir, certo? Só que percentualmente muito pequena, né? Quando eu olho o sistema como um todo, eu tive redução de consumo de energia 0,5%, certo? É como se eu olhasse a minha conta e eu tivesse uma redução de 0,5% de redução de energia. Isso é muito pouco, então talvez eu nem sinta na minha conta, né? Mas basicamente o que eu tenho, tá? Se eu tiver muito consumo ao mesmo tempo, eu começo a despachar usinas de energia que não são as mais baratas, são as mais caras, são as térmicas, certo? Sim. Então, como eu tenho aquele pico de energia, aquelas usinas normais, que são as baratas, não dão conta. Então, eu tenho que despachar usinas térmicas que custam mais caro. E essa redução dessas usinas térmicas é que faz a gente ter essa redução do consumo de energia, do custo de energia. Mas que vem caindo. Como tu mencionaste, ano passado foi em torno de 160 milhões, que em períodos passados foi aproximadamente em torno de meio bilhão, né? A gente corre um risco de ter um novo apagão, caso o governo não implante um horário de verão? Bom, um segundo benefício, daí o consumidor não sente da mudança de horário, o que é? Eu tenho uma capacidade no meu sistema, né? E aí, para mim atender essa capacidade, certo? Eu tenho que dispor com equipamentos necessários todo o período do dia, né? Quando eu tenho um pico às 18, 19 horas, né, e eu estou fazendo um esforço para reduzir esse pico, quando eu deixo de fazer esse esforço, eu passo a ter que investir mais para atender somente 1 ou 2 horas de energia, certo? Sim. Bom, levando em conta que eu não vou ter essa redução, né, eu volto a ter o risco de ter esse pico um pouco aumentado, certo? Hoje, em função da crise econômica, o consumo de energia reduziu bastante. Então, esse risco nesse ano, no próximo ano, ele é muito baixo, certo? Para os próximos anos, talvez seja importante manter isso, né? Em outros países se adota o horário de verão, mas já é por uma questão de conforto? Exatamente. Então, em outros países desenvolvidos, eu tenho essa mudança não por questão econômica, muito mais questão cultural de conforto, né? Porque as pessoas têm uma sensação de bem-estar de, ao final do dia, ainda ter um período do dia com luz solar. E aí as pessoas preferem, em muitos países, dispor desse horário, né, para poder ter um bem-estar um pouco maior em relação à mudança, à não mudança. Até porque também tem uma atividade econômica gerada com as pessoas saindo quando chegam em casa ou podem aproveitar o ar livre. Correto. Então, a gente tem aqui, não no nosso país, mas outros países já comprovaram, né, que essa mudança leva ao encaimento do uso de bens comerciais, como shoppings, comércio em geral, né, e até atividades de recreação também, né. O senhor acha que o Brasil depende demais das usinas hidrelétricas hoje?
Eu não digo que depende demais. Um país bem desenvolvido, um país com uma matriz elétrica adequada, né, ele tem que ter um mix adequado, certo? O nosso mix hoje, ele é preponderantemente dependente de água, né? Em torno de 60% a 70% depende de água, né? Então, quando eu passar por um ano que eu tenho escassez de água, eu corro o risco de não ter essa energia disponível, né? Hoje, no nosso país, quando isso acontece, ele é coberto por usinas térmicas, ou seja, eu vou usar usinas a carvão, a gás, que vão fazer essa cobertura, né? Então, hoje eu não tenho esse risco, né? A tendência, que é uma tendência positiva no nosso país, a gente tem a expansão da energia eólica, o que vai ser positivo. Ao mesmo tempo, a energia eólica também tem uma certa restrição, porque ela é intermitente, ou seja, eu vou ter energia quando houver vento, claro, certo? Então, no curto prazo, não vejo a gente se desfazendo do parque térmico em função dessa oscilação. Para fechar, professor, o governo do estado, o governador José Ivo Sartori, recentemente esteve lá no Japão, onde visitou uma usina térmica, um novo modelo. O senhor acha que esse tipo de incentivo, de investimento aqui no estado é importante? É uma alternativa, tá? Mas hoje o que eu vejo hoje? Hoje a gente já tem usinas eólicas economicamente viáveis e mais rentáveis em muitos aspectos que usinas a carvão e a gás. Então, se eu fosse planejador, eu optaria por usinas eólicas que são mais rentáveis para o investidor, são menos agressivas para o meio ambiente e são competitivas de uma maneira geral. E a gente tem aqui uma condição propícia no litoral gaúcho, que tem um vento constante. No nosso país, junto com o Nordeste, o Rio Grande do Sul é um dos maiores potenciais de energia eólica do país como um todo. Então, a gente vai ver muito investimento agora acontecendo e conforme o tempo passar e a tecnologia avançar, a gente vai ver o nosso estado um exportador de energia eólica daqui 10 ou 15 anos. Tomara, uma boa notícia para o Rio Grande do Sul. Exato. Muito obrigado, professor. Eu agradeço.